Olá, Pai do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, algo tão poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, como todos os dias estamos lendo a Bíblia Sagrada, estamos hoje no livro de Gênesis, no capítulo 43, essa história fantástica de José, que nos encanta, que nos faz realmente entender, compreender como Deus ele agiu em sua vida, como ele age naqueles corações que são sedentos, que sabe de verdade amar, sabe respeitar, sabe realmente aproveitar cada momento, cada oportunidade. E aqui está, Gênesis 43. E a fome continuava rigorosa na terra. E assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham do Egito trazido, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Aqui não fala o tempo que eles ficaram com o trigo que eles levaram. Tinham bastante, eram 11 irmãos. Voltaram com 10 praticamente irmãos, mas todos eles foram 10 na verdade, que o Benjamim ficou, José estava lá. Então voltaram com 9 irmãos, com um saco cheio de trigo. Então tinha por algum tempo, algum período, o alimento que eles trouxeram. Mas a fome continuava rigorosa, assim como está aqui escrito. E o Jacó então disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós, já que a prata voltou com eles. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Então estava lá ainda o Simeão preso. E aqui o Judá disse: olha, não vamos voltar sem levar o Benjamim. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Então José deixou claro para eles como eles deveriam proceder para voltar ao Egito. E o Jacó perguntou a Israel: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber se ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, o seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer de fome. E eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele, se eu não o trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença. Serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, o seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra e algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem a prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem, e o que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Olha o que Jacó nesse momento estava sentindo como um pai. Lógico que ele queria tanto o Simeão de volta como o Benjamim, e até o próprio José, se ele soubesse que estaria vivo. Em seu coração, com certeza, ele tinha sempre essa esperança ainda, pois não tinha visto o seu corpo sendo realmente sepultado, enfim. Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve esses homens à minha casa, mate o animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe foi ordenado e os levou à casa de José.
Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxemos-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer nos atacar, quer nos subjugar, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Quer dizer, a mente deles estavam transtornados, que sem saber o que estava por vir, estavam amedrontados, já estavam se armando em seu coração e sua alma, e eles estavam prontos para uma guerra, vamos dizer, lutar por aquilo que era o direito deles. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José. Ele disseram à entrada da casa: ouça, o senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas o lugar em que paramos para pernoitar, abriu as nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tínhamos trazido, na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi ele que lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e os levou à sua presença. E em seguida os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavar os pés e forragem para os seus jumentos. Então eles entraram e prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão José, apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Olha só como estava o coração de José, ainda que muitas vezes entristecido pelo que ocorreu com ele, mas nesse momento exato, quando ele viu seu irmão Benjamim, ele conseguiu se conter e foi para o quarto chorar. Depois de lavar o seu rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. E serviram a ele um separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, por isso era sacrilégio para eles. Os seus irmãos foram colocados à mesa perante ele em ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Olha só como que Deus ele faz essas coisas. Dá até vontade de começar a ler novamente o capítulo 44, enfim, mas tem muita coisa que precisamos discernir, entender, compreender, porque a palavra de Deus ela é muito exata, ela é muito clara, ela é muito lógica. Existe uma fé sobre tudo isso, mas Deus, ele começa uma boa obra, ele quer terminar e quer dar a vitória, dar a resposta aos milagres acontecendo sobre a nossa vida, que essa é a lógica maior que ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com a mudança. Como o homem ele é maldoso, ele é mau, como foi com os próprios irmãos de José, que o venderam como escravo porque estavam o invejando, como aconteceu o primeiro assassinato de um familiar na época de Adão, quando Caim, o seu irmão, invejou Abel por não ter sido aceito pelo próprio Deus a sua oferta. Então olha só como que nós precisamos ter um discernimento muito maior para que possamos realmente evoluir, crescer e avançar em sabedoria, em amor, em temor com o próprio Deus, porque se Ele prometeu a nós uma vida eterna, abençoada, próspera, feliz, o quanto mais poderemos realmente evoluir nessa questão, nesse quesito, e vivemos de forma que Deus se agrade, porque se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir, Ele quer cumprir sobre nós a Tua palavra, e aí precisamos estar dispostos a tudo. Aqui José
tratando tão bem os seus irmãos. Se fosse olhar pela ótica humana, o que ele sofreu, o que ele viveu, até quando ele viu Benjamim, o quanto ele foi para o quarto chorar, porque ele não conseguiu realmente se controlar. Ele voltou, e aqui como diz a Bíblia, depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se, disse, sirvam a comida. Imagine o desejo de José neste momento de abraçar os seus irmãos, de agarrar Benjamim pelo pescoço, beijá-lo, enfim, querer ver o seu pai, que ele perguntou, ainda está vivo o nosso pai? Ele vive e passa bem? E é assim, que perguntou, como disse, o pai de vocês, o homem idoso, a quem lhe falaram, ainda está vivo? Então olha a preocupação de José com o pai dele. E quanto mais nós precisamos sim ter esse entendimento e essa revelação, e saber que Deus ele tem um cuidado tão maravilhoso para conosco. Esses homens aqui foram tão maldosos com José, mas como José está sendo tão bondoso com eles, ainda que fizeram voltar com Benjamim, enfim. Mas o desejo de José, na verdade, era sempre trazer a união à sua casa e à sua família. E nós precisamos estar dispostos a crer e a confiar e saber que Deus tem o melhor para nós. E quando nós vivemos em comunhão, vivemos em amor, não em divisão, não em separação, porque uma casa dividida Deus não pode operar, mas onde há o amor, realmente o respeito, realmente ali a entrega, o amor fraternal, o amor ágape, o amor incondicional, ali há a bênção de Deus e a toda a bênção ser derramada de forma muito especial. Então precisamos crer, confiar e acreditar e saber que Deus está trabalhando sempre, irá sempre trabalhar em nosso favor. Amém? Que possamos ter esse discernimento, esse entendimento, essa revelação e que essa paz possa reinar em nossa alma, em nosso coração, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te prospere muito. E lembre-se, o que você precisar, pode contar conosco, nossas orações, ter a certeza que Deus está trabalhando sempre em nosso favor, em nome de Jesus.